Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre os coaches, né? Essa galera aí que, enfim, que faz vídeos motivacionais para estimular, vai saber o que ali, né? Um monte de coisa bizarra. E, enfim, eu li uma matéria aqui do Nexo, que é um jornal que comenta textos acadêmicos, pesquisas acadêmicas, tá? E aí tem um trabalho da Flávia Carvalho de Freitas, que é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Espírito Santo, tá? E o texto fala sobre o discurso dos coaches nas redes sociais durante a pandemia, certo? Ela fez uma avaliação lá sobre o quanto que essa atuação dos coaches cresceu, né, durante a pandemia nas redes sociais, suplantando aquela perspectiva meramente dos cursinhos e dos livros de autoajuda também, que começaram no início nos anos 2000 aqui no Brasil, tá? E, enfim, explodiram aí, então, virou uma febre isso, e ela fala sobre algumas consequências problemáticas disso. A gente vai refletir um pouco aqui sobre isso também, usando a filosofia e a literatura, tá? Antes, já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu livro, tá? Do outro lado de cá, meu livro de poemas. Na verdade, eu não consegui vender nenhum até agora porque está hackeado aqui por bandidos retardados que seguem atrapalhando a minha vida. Mas, eventualmente, vocês podem continuar tentando aí, de repente a gente consegue negociar aqui, tá? Então tá aqui o meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? O tema do vídeo de hoje é esse: os coaches e a autoajuda, isso serve para alguma coisa, né? Então, isso é uma espécie de nicho, né, que começou a ser percebido e provavelmente, né, eu não fiz uma pesquisa profunda sobre isso, mas provavelmente isso deve ter nascido nos Estados Unidos, que esse tipo de coisa geralmente nasce lá, né? E aí vale citar, por exemplo, nessas igrejas neopentecostais, que isso nasceu lá nos Estados Unidos também, e tem uma conexão muito grande, ela fala disso também, né? Tem uma conexão bem grande aí do discurso dos coaches com o discurso desses empreendedores de marketing também, do tal mercado, né? E com os neopentecostais da teologia da prosperidade, né? Que é muito isso, ficar ali vendendo essa ideia de que a vida se resume a isso aí, né? Que você tem que buscar a felicidade, a grana, e enfim, ela fala de algumas consequências bacanas aqui que a gente vai comentar no vídeo de hoje também, tá? E aí, quer dizer, essa tendência chega no Brasil, as igrejas evangélicas chegaram aqui primeiro, né? Década de 80, 90 aí, especialmente com o Bispo Macedo, que foi ali, né? Começou a crescer bastante, ocupou um espaço, na verdade, ali que no Brasil foi historicamente sucateado por uma série de movimentações aí que a gente pode desenhar também, né? A crise da escola pública, por exemplo, que acabou gerando uma geração aí de pessoas que, né, sem um mínimo ali de ponderação de conhecimento e de reflexão para poder não ser enganado por esses charlatães aí, né? E aí no final da década de 90, início dos anos 2000, isso desemboca nessa tendência dos livros de autoajuda que começaram a explodir aí, e são os mais vendidos, né? E é um tipo de literatura, um tipo de livro, né? Que tem ali são formulazinhas para o dia a dia, né? E isso, né, vende bastante, muita gente gosta e tal. Agora, isso traz uma série de questões aí que a gente tem que discutir, porque invariavelmente é uma narrativa empobrecedora, não tem complexidade, né? São imediatistas, reducionistas e, enfim, né, vendem ali um tipo de, muitas vezes, uma farsa, né? Uma coisa meio sem pé nem cabeça, que não gera nenhum tipo de acréscimo no sentido mais amplo para as pessoas, tá? Então vamos lá. Ela fala sobre um artigo que ela publicou refletindo os coaches e autoajuda na pandemia, tá? A Flávia Carvalho de Freitas. Eu vou deixar o link para vocês aí. O trabalho se chama "É possível ser feliz mesmo em momentos de crise?", né? Inspiração e autoajuda empreendedora dos coaches na pandemia da Covid-19. É um trabalho de ciências sociais aplicadas e comunicação publicado em dezembro do ano passado, tá? Estudou essas movimentações na pandemia, né? Porque a pandemia, a galera ficou em casa, muita gente, né, acabou ficando em casa,
E aí os coaches tiveram que ocupar esse espaço das redes sociais para poder manter, né, o seu ganha-pão ali, né, e essa lógica aí, tá? Há mais de 10 anos a autoajuda não está mais só nos livros, está nas redes sociais, no YouTube, etc. Né? Ela fala isso também no link, tá? E aí já de cara, tá, eu deixo para vocês uma dica aqui muito interessante, que é esse romance da Patrícia Mello, O Elogio da Mentira, tá? Que é um romance muito interessante dela, é o melhor dela que eu já li. E é uma história com várias nuances, tem um romance policial, fala sobre, né, tem questão de veneno de cobra, tem a paródia, né, ela cita vários autores de maneira indireta ali, Dostoiévski, Edgar Allan Poe, enfim, tá? E tem uma parte também que ela faz uma sátira dos livros de autoajuda, né? Inclusive esse livro aqui, deixa eu ver o ano aqui dele, ele é do ano de 1998, né? Quer dizer, estava começando ali a explodir isso. E aí ela fez esse romance justamente para poder questionar e para poder, enfim, satirizar mesmo isso, né? E aí na orelha está aqui, né? Elogio da Mentira é também um retrato sarcástico do mundo editorial. Em meio à história de um crime cometido por um casal, Patrícia Mello faz uma sátira aos filões do mercado de livros. Seja uma novela de mistério vendida em banca de jornal, seja um best-seller de autoajuda ou esoterismo, não importa, nada escapa à ironia da escritora, né? Quer dizer, então ela vai satirizando também esses best-sellers de autoajuda, que são isso, é uma formulinha. Eu fiz vídeo aqui sobre isso, né, dando dicas para escritores, e é isso, né, são fórmulas. E a fórmula, aí muita gente fala, né, pô, mas as pessoas compram porque elas gostam e tal, e não é o caso aqui de propor nenhum tipo de caça às bruxas ou de proibição dos livros, longe disso, né, é simplesmente preencher aqui também um espaço de ocupar, né, ocupar esse espaço de diálogo e de reflexão para poder pensar o quanto que isso empobrece no nível da complexidade, né, o quanto que essas formulazinhas repetidas, né, ao extremo, elas empobrecem no nível intelectual mesmo, né, e como a própria Flávia também fala aqui, despolitizam muitas vezes as pessoas em grande medida, tá? Para além de serem, para além de trabalharem com um tipo, né, enfim, de narrativa, que é um tipo que por si só ele já é meio problemático. Por quê? Porque eles trabalham com fórmulas de comportamento, né, para o ser humano que é radicalmente diverso, né? Então, ou seja, isso é algo empobrecedor também no nível ali da percepção cotidiana, né? Porque cada um acha suas saídas ali, né? E, enfim, mas tem gente que gosta de comprar essas fórmulas aí, a gente vai aqui debatendo para poder apresentar também alternativas, né? E isso também me remete por exemplo, já falo de saída aqui antes de continuar comentando o artigo dela, isso me remete também ao porquê eu rompi completamente com psicologia, psicanálise e qualquer coisa do tipo. Porque essas aspas, né, esses campos psi, né, eles não são outra coisa senão autoajuda e coach com uma aura de sofisticação, né? Então eles vendem formulinhas ali, eles trabalham com rótulos, estabelecem estigmas para as pessoas, e aí eles disfarçam com a ideia de diagnóstico, que eles já ganharam, né, um poder social para isso, diferentemente dos coaches, né? E aí esse poder que eles têm está calcado nitidamente nessa conexão que eles fazem com a literatura de qualidade, com a filosofia. Eles ficam buscando essas referências para poder fazer conexões e ganhar status, né? E ela fala também disso aqui, eu vou comentar, tá? Mas você, né, começa a torcer ali, como você faz com uma roupa, né, depois que você tira da máquina de lavar, você vai torcendo, o que sobra é isso aí, é rótulo, né, é uma visão reducionista e medíocre sobre as pessoas e, ao mesmo tempo, né, um filão de mercado para essa gente que muitas vezes não tem a menor vocação para fazer isso, e mesmo que tivesse, né, porque parte de um pressuposto ali que é um pressuposto de ficar, né, numa posição meio que, né, demiúrgica, como se eles fossem, né, enfim, os papas, os padrecos,
né, do comportamento alheio, né? Eles são os ditadores, nos dois sentidos da palavra, né, da moral, dos bons costumes da sociedade. Então, enfim, né, eu estou fora disso, quero distância disso, tá? Inclusive pelo fato de que isso só me trouxe problema nos últimos anos aí, por gente nojenta desse meio que se meteu na minha vida para encher o meu saco, né, para ficar bancando coach do Paraguai à distância e sem a minha autorização. Então, enfim. Mas voltando então, pessoal, aí ela fala também dos mecanismos discursivos utilizados pelos coaches no Instagram, tá, durante o primeiro ano da pandemia. E aí eu já deixo aqui 2 livros também, porque essa questão de mecanismo discursivo é legal, né? Às vezes estudar isso, até para entender como é que essas coisas são construídas, como é que essa narrativa vai sendo ali, né, meio que floreada e disfarçada para poder ter, inclusive, como ela diz, um certo status de ciência, uma aparência de ciência, né? E é exatamente isso que a psicanálise tem, que a psicologia, que todos esses ramos de psicologia têm. No final das contas é isso, são coaches meio que eles perceberam isso, né? Os autores mais clássicos aí dessa gente perceberam que tinham que fazer isso conectado com, né, com citações históricas e bibliografia, né, um pouco mais sofisticada, né? E aí criaram esses campos aí que hoje em dia estão aí, ó, né, estão impregnando a vida das pessoas com moralismo, com pobreza e com uma série de outras coisas, tá? Então está aqui o Michel Foucault, Ordem do Discurso, tá? Que é um livro muito interessante para poder entender certos mecanismos disso aí, tá? E esse livro aqui da Francine Mazieri, A Análise do Discurso, História e Práticas, tá? Também é um livro bem legal aí. Tem vários outros aqui nessa linha, né? Eu estou citando 2 aqui, poderia ter aqui pelo menos uns 20 livros que falam sobre isso, mas esses aqui são bacanas aí e tal, e aí você aqui entra em contato na bibliografia com outros também, tá? Enfim, e aí, pessoal, continuando, né? Então ela fala no artigo, tá voltando aqui ao link, né, para poder a gente comentar. Ela diz: o estudo observou que os coaches utilizam discursos técnico-científicos de forma estratégica para ganhar a confiança da audiência que os acompanha online, né? Essa questão de ganhar a confiança de quem está ali acompanhando você no diálogo, no debate, tal, isso não é nem tanto o problema. O problema é você utilizar isso aqui, quer dizer, né? É você florear como se fosse ciência, um negócio que não passa ali de opinião, não passa de uma verborragia ali opinativa de um sujeito sobre a vida da outra pessoa, sobre o que a pessoa deveria ou não fazer, né? E, evidentemente, que as pessoas estão ali, às vezes, né, precisando de um caminho, de uma ajuda, e caem nessa. Isso aconteceu comigo. Né? Isso aconteceu comigo. E aí eu posso, inclusive, dar esse depoimento hoje aqui de que, né, esse tipo de coisa, muitas vezes... Agora, é aquela história, né? Quando você está muito mal, está passando por uma situação muito ruim, até justifica, né? Porque tem gente que acaba, né, não percebendo certos detalhes e aí você cai, né? Mas o barato é você utilizar a filosofia, utilizar a reflexão, utilizar o pensamento mais complexo para poder começar a desenhar essas nuances e não ficar botando dinheiro na mão dessa gente, porque eles não merecem, né? Muitos deles, a maioria deles só faz cagada com os outros, entendeu? Ou no nível, às vezes, né, de não ajudar em nada, às vezes piora o que você está passando, né? Ou então, às vezes, te causa pelo menos ali um prejuízo cognitivo, né? Que você perde tempo escutando ladainha que não interessa, né? Muito bem, e aí, em cima disso que ela fala aqui também, né, que é a utilização dessas estratégias técnico-científicas para poder, enfim, trazer ali a confiança da pessoa ali e tal, ou se aproveitar, né, às vezes, de um momento que a pessoa está ali passando por um problema, por uma situação complicada na vida. Eu deixo aqui 3 dicas bacanas, tá? Esse livro aqui do Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, tá? Que é um trabalho sensacional do Foucault. Eu diria, inclusive, que é o livro mais bonito dele, assim, mais bem escrito, mais interessante. E ele fala 500 mil coisas aqui, porque o Foucault era um cara que escrevia bastante, né? Fala sobre a história das ciências humanas, né? Enfim, a formação das ciências humanas, o deslocamento das ciências naturais antigas para a biologia,
né, da análise das riquezas para a economia, e uma série, o surgimento da linguística, fala de um monte de coisa bacana aqui. E um dos eixos de reflexão dele aqui fala da questão da representação, né, e tal. E uma das questões interessantes que ele trabalha nesse livro aqui é a da passagem, né, do surgimento das ciências humanas e o quanto que no início elas foram se conectando, foram percebendo que era preciso, para poder ganhar legitimidade, se conectar com essa estética científica, né? Que é exatamente isso que ela fala aqui quando ela chama atenção para os discursos técnico-científicos que servem de base, né, para os coaches. As ciências humanas foram caminhando, né, e foram se deslocando, foram ganhando seu espaço, né, e, enfim, saíram dessa prisão ali epistemológica, dessa conexão de base com as ciências naturais, e acharam seu espaço, né, e hoje funcionam aí de maneira ampla no mundo, enfim, dando contribuições bacanas. Mas o interessante desse livro aqui, conectado com o tema que a gente está trabalhando hoje, é pensar essa relação de base ali do surgimento das ciências humanas com a estética da ciência natural antiga, clássica, tá? Então isso pode ser pensado também para poder entender como é que a ciência muitas vezes é utilizada para poder vender charlatanismo, né? A gente vê muito isso hoje em dia com essa questão da mecânica quântica, né? Gente que nunca leu física de verdade, nunca estudou realmente mecânica quântica, teoria da relatividade, nada do tipo, conectando isso com florais, com astrologia, com psicanálise, com um monte de bobagem que, enfim, só traz problema para os outros, ou então que não é que são ingenuidades conceituais ali, coisa do tipo, tá? Então, enfim, o trabalho do Foucault é muito bacana nesse sentido. Também sobre esse assunto, vale citar o livro do Carl Sagan. Tá aqui O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um grande livro aí. Esse livro é muito importante na minha história, já fiz vídeos aqui falando sobre isso, né? E nesse livro aqui o Carl Sagan fala sobre a questão das pseudociências na década de 90, década de 80 ali nos Estados Unidos, e o quanto que esses pseudo-saberes ali foram ganhando espaço, né, na cultura dos Estados Unidos naquela época, e a gente tem vivido isso no Brasil nas últimas décadas, mas especialmente nos últimos 7 anos aí, com essa ascensão da direita no poder, do bolsonarismo, né, e aí terraplanismo, né, enfim, teorias da conspiração das mais patéticas, né, e, enfim, um caminhão de asneira que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, tá? E os coaches fazem parte disso aí, né? E a gente vai continuar falando aqui para poder ir comentando, né? Enfim, esses problemas cognitivos, problemas de reducionismo, imediatismo, uma série de coisas aí conectadas com isso, tá? Então esse livro do Carl Sagan é muito legal, e você lendo esse livro do Carl Sagan, e comparando com o que a gente está vivendo no Brasil, hoje você tem uma ideia clara ali do quanto que tem tudo a ver, né? E muito provavelmente essa semelhança com desse retrato que a gente está vivendo no Brasil dos últimos anos, com esse cenário dos Estados Unidos da década de 80, essa semelhança tem muito a ver com a forma como a direita brasileira pensa, né? Porque a direita brasileira é isso, ela vai importando e vai, na verdade, né, engolindo sem nem mastigar, sem nem perceber ali o sabor, qualquer coisa que os Estados Unidos vendam como algo, né, bacana, né? O Bolsonaro é um exemplo disso, foi lá bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, dizer I love you para o Trump em inglês, entendeu? Quer dizer, é um negócio inacreditável, assim. E esse tipo de comportamento provavelmente explica, né, o pobre de direita no Brasil também, que engole isso aí, né, todo dia, tá? Enfim, e aí isso explica muito da semelhança desse terraplanismo bizarro que a gente tem vivido no Brasil, cloroquina, enfim, uma série de bobagens que tem muita semelhança com isso aí que o Carl Sagan narra ali, tá? E vale dizer também que essas igrejas evangélicas, por exemplo, elas não têm muito espaço na Europa, por exemplo, né? Não ganham muito espaço lá. Eles não conseguem ficar muito tempo, daqui a pouco são expulsos, ou então ficam ali num cantinho, né? Porque é um pouco diferente disso que a gente vive aqui, tá?
E com isso eu não estou desmerecendo o Brasil, né? Eu estou falando sobre uma tendência da direita brasileira, né? Que é uma tendência que está aí, ó, né? Que trabalha com esse imediatismo, reducionismo e vai empobrecendo o discurso de uma tal forma que a gente fica vivendo isso aqui e não consegue se livrar desse atraso, né? E aí ela fala dos chavões, né, famosos. Vamos lá, olha os chavões, né? Tudo é possível, basta acreditar. Que legal, não diz nada, né? Que bacana, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Enfim. Essa também é uma questão, né, que ela fala bastante aqui, da questão da produtividade, né? Os coaches são isso, eles são aquela gente que fica ali, né, enfim, te acelerando o tempo todo para você produzir igual um robô, né, e produzir sem nenhum tipo de reflexão, né, porque a produção não é nem o caso. E outra, né, é o que eu sempre digo aqui, não se trata aqui de sugerir o contrário como regra, né? Não tem que produzir, tem que viver na preguiça, também não é isso. Mas não vender esse tipo de produtividade acelerada, violenta e muitas vezes submissa como regra, né? Porque senão acontece isso, né? A gente vive uma lógica aí que você não consegue espaço para viver de maneira um pouco mais light, porque, né, eles acabam dominando o discurso de tal forma que isso acaba se configurando em leis, acaba se configurando em pressões. Novamente, na Europa não tem isso. Na Europa a coisa está funcionando de maneira diferente, né, porque isso aí também não se sustenta há muito tempo lá. Tá? E aí o último aqui que ela cita, busque sempre a felicidade. Busque sempre a felicidade, né? Enfim, é uma coisa que é óbvia, né? Todo mundo busca a felicidade, né? Mas isso aqui vendido como essa regrinha de coaching conectada com isso acaba empobrecendo, acaba tornando ali a pessoa viciada num imediatismo tosco, né? E aí ela diz o seguinte, ó, são frequentes, né, esses chavões, mas não se discute os problemas que eles causam e a despolitização disso aí, tá? E aí, sim, até esqueci de citar o livro aqui do Bachelard também, A Formação do Espírito Científico, né, que também tem tudo a ver com aquele tema que eu falei do Foucault, tá? Beleza, pessoal? E aí, em relação a essa questão, né, que ela fala da despolitização, vale citar de novo o Byung-Chul Han, já fiz 3 vídeos aqui sobre ele, tá? E ele fala sobre várias questões aqui, né, dessa aceleração que a gente está vivendo nas últimas décadas aí no mundo. E uma das questões que ele levanta aqui na página 41 tem a ver com a questão da política, tá? Ele fala o seguinte, né? Ele fala da questão do tempo do eu e o tempo do outro, né? E ele diz, o tempo do outro, há porém também um tempo do outro, a saber, um outro tempo, né? A saber o tempo do outro, um tempo que eu dou ao outro. O tempo do outro como dádiva não se deixa acelerar, né? Ele também se furta ao trabalho e ao desempenho, que sempre exige o meu tempo, né? E aí ele finaliza aqui com a questão da despolitização, que é o que interessa para a gente aqui. Ele diz, a política temporal do neoliberalismo desfaz o tempo do outro, pois ele não é eficiente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o encontro com os amigos, a conversa, né, o bate-papo, isso é uma coisa que está desconectado dessa lógica de desempenho violento ali, que é muito clara nessas frasezinhas, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? É melhor você conversar enquanto eles se escravizam, né? Porque aí você cresce, você exercita também, né? Evidente que isso, repito aqui, não é vender isso como regra, é vender isso como alternativa a uma tendência que está se expandindo demais aí e que, enfim, e que acaba sendo, em muitos casos, constrangedora, né? Porque esse tipo de coisa aí, às vezes eles são, né, ali meio histéricos, né? Gritam e tal. E também, enfim, no sentido de apresentar alternativas cognitivas para isso, né? Que é um discurso aí muitas vezes raso, que não gera nenhum tipo de visão mais profunda de mundo, tá? Então tá aqui o trabalho do Byung-Chul Han, tá? Por favor, fechar os olhos em busca de outro tempo, no qual ele também reflete essa questão aí, tá, pessoal? E aí, para finalizar, tá? Estamos chegando aqui ao fim, ela fala que existem poucos estudos acadêmicos sobre o fenômeno do coaching, né? Isso também é uma chamada que ela faz aí para que os pesquisadores façam mais estudos sobre isso, né? E aí ela diz, ó, nesse contexto, figuras como coaches
ganharam destaque em virtude de polêmicas como a falta de regulamentação da atividade, a prática ilegal da psicologia, e às vezes a própria psicologia é uma prática ilegal também, né? Enfim, e a espetacularização do discurso inspiracional nas mídias sociais digitais. Essa espetacularização que ela está falando remete ao Guy Debord, né? Tá aqui o Sociedade do Espetáculo, que é uma referência ótima para pensar isso aí, né? Porque é muito isso, né? Esse discursinho motivacional que no fundo ali, né, transforma as pessoas em robôs despolitizados, serve na verdade aos neoliberais que estão ali, têm a ojeriza do Estado e continuam contribuindo para o Brasil não avançar, né, enquanto isso aí continua virando tendência, né, empobrecendo. Tá? Então o Debord é um ótimo autor para refletir isso aí. E aí ela finaliza aqui, né? Ela diz que o objeto de estudo dela foram vídeos do Instagram produzidos pelos coaches José Roberto Marques e Paulo Vieira. Eu entrei lá nesse Paulo Vieira, um negócio assim triste, terrível. É um negócio assim que você não consegue ver dois, se você tiver um pouco de inteligência, mas você não consegue ver dois vídeos daquele, porque é um negócio assim patético, né? Mas enfim, e aí ela fala, né, dessa coisa dos empreendedores de si mesmos, que estimulam a produtividade incessante, né? E fala, a perspectiva do coletivo é silenciada mediante a abundante ênfase na perspectiva individual como premissa para a solução de todos os problemas, né? Isso é despolitização total, é a base do neoliberalismo, né? Que é isso, né? O importante é o eu, self-made man, né, o individualismo, e isso gera tanto estupidez quanto autoritarismo, né? Porque tem gente que pensa assim no nível, né, do autoritarismo, e eu estou aturando isso até hoje aqui, entendeu? E aí ela fala de uma positividade tóxica, que é isso que esse tipo de coisa gera, né? Ausência de crítica, de dialética, de política, de filosofia, né? O excesso de positividade é exaltado, tá? E isso também tem a ver com a direita brasileira, né? Porque tem a ver com essa questão lá do ordem e progresso, esse positivismo da bandeira nacional, que acabou gerando essa figura bolsominion aí, que é dos últimos anos, que é isso, né? É o ordem e progresso meio que cínico ali, sem nenhum tipo de reflexão mais profunda. Tá? Deixo para vocês aqui também a dica de um dos textos aqui do Aquiles Cortes Guimarães sobre o positivismo. Está aqui nesse livro, tá? Pequenos Estudos de Filosofia Brasileira. E o nome do capítulo que ele fala sobre positivismo é O Espírito do Positivismo na Cultura Brasileira, tá? Página 97, que ajuda também a entender essa ideia do positivismo de maneira crítica, né? Para não ficar caindo nisso aí, tá? Como uma pessoa ingênua, né? Tá, pessoal? Então, e aí ela finaliza, tá? Falando o seguinte, ó, os coaches se ancoram em um léxico técnico e científico para delinear a figura de um sujeito crível que deve despertar a confiança dos seus seguidores, né? Essa conexão com a ciência ali, que é marota, né? A gente tem que entender isso de uma perspectiva mais filosófica para não cair nessa, né? E finaliza aqui dizendo, né? Há uma proximidade do discurso dos coaches com o discurso religioso, que eu já falei no início, né? O neopentecostalismo da prosperidade é exatamente isso, e também no campo da política isso se configura na tal da meritocracia, porque isso também, né? Os coaches, então, eles vomitam isso ali o tempo todo, né? Mérito, você tem mérito, você bababá, self-made man, etc., né? E isso cria, inclusive, no limite, isso cria uma despolitização tal que a pessoa começa a olhar, por exemplo, para as questões políticas importantes do país, como, por exemplo, a volta da fome que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e não consegue enxergar a conexão disso com a política. Olha para aquilo e fala, não, tá vendo? Tá passando fome porque não foi capaz, não teve mérito, né? E isso estupidifica as pessoas a tal ponto que a pessoa fica ali, né? Não consegue enxergar nenhuma complexidade, nenhuma profundidade em nada, né? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Finalizamos aqui o vídeo de hoje. Foi para comentar essa questão aí dos coaches, tá? A partir desse trabalho aqui da Flávia Carvalho. E a gente volta no vídeo de amanhã aí. Enquanto eles não destruírem aqui, a gente vai fazendo, tá, os vídeos do canal, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.